Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor com bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo no pescoço. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo 21. Vou ler versículos 7, 8 e 9. Dizem assim: Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Hoje é 26 de julho de 2023. Pessoal, essa mensagem, ela tem a origem, eu posso até dizer que foi uma sugestão, não uma sugestão indicativa, mas um comentário de um amigo, de um irmão, um amigo de longas datas, né? Luciano Gomes, meu amigo. Um abraço, Pai do Senhor Jesus. Ele comentando aqui sobre a reflexão de ontem, a palavra do dia de ontem, aí me deu assim essa luz para a palavra do dia de hoje. Eu ia pedindo ao Senhor, por misericórdia, o Espírito Santo me deu esse tema, dizendo no pescoço. Obrigado, Luciano. Um abraço, querido, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu estou aqui em nome de Jesus, te agradecendo por esse momento. Quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo, as suas famílias, a família de todos, não é? A minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei esse tema hoje para a palavra do dia, dizendo no pescoço. E já quero, assim, iniciar dizendo que não estou aqui criticando, nem tampouco dizendo que é errado para uma pessoa usar uma joia, né, no pescoço. Seja qual for o pingente, né? Às vezes uma pessoa quer usar uma correntinha no pescoço com um coração, com uma cruz, né, um crucifixo. Então eu não quero criticar isso. Embora que eu estou dando tema aqui no pescoço, exatamente quando alguém coloca algo no pescoço como se fosse sendo um amuleto para a segurança, a proteção e assim por diante, tá? Quero apenas dizer, ou me ater, né, no fato de que um objeto representativo cristão, como uma cruz, um crucifixo, seja lá qual for, não tem poder para nada, muito menos de salvar alguém da morte eterna. E aqui, nesse texto base que eu escolhi hoje, né, nós encontramos Moisés, né, ele sendo orientado ali por Deus para que ele fizesse aquela serpente de metal e levantasse, erguesse aquela serpente, né, numa vara, numa haste também de metal, para que o povo, quando olhasse para aquela serpente, aquele que, né, tivesse sido mordido por uma serpente, que naquela época, por causa do pecado do povo, o povo sentiu saudade do Egito e, sabe, começou a falar mal de Deus, de Moisés. Aí Deus enviou várias serpentes, muitas pessoas morreram, muitos israelitas morreram picados pelas serpentes. Aí eles, né, todos que compunham o povo, pediu para que Moisés orasse a Deus. E Moisés orou e Deus orientou que fizesse essa serpente. Como o povo vivia basicamente do que via, né, não vivia pela fé, então quando olhasse para aquela serpente, algo que era visível, o povo que tivesse sido alguém ali mordido por uma serpente, ali seria curado. É claro que isso representa no futuro,
A gente sabe que isso representa Jesus Cristo. Por sinal, tem até uma menção que Jesus fez sobre isso. Deixa eu ver. No Evangelho de Jesus, capítulo 3. Deixa eu ver, de João, né? João escreveu, Jesus disse o seguinte, versículo 14 e 15 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus foi levantado na cruz, crucificado. Jesus está fazendo aqui um paralelo, né, desse fato com Moisés e o povo. Versículo 15 diz, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o povo lá nos dias de Moisés, quando olhava para aquela serpente que havia sido levantada no deserto, aí picado pela serpente, que hoje a serpente representa o diabo, o mundo, o sistema, a carne, e o homem peca, todo aquele que olhar para a serpente, naquela época olhasse para a serpente, era curado, e hoje quem olhar para aquela cruz, né, no sentido, quem crê no sacrifício de Jesus, Jesus erguido na cruz crucificado, será de uma forma curado do seu pecado, vamos dizer assim, o pecado será purificado essa pessoa do pecado por causa da crucificação de Jesus. Mas essa haste levantada com aquela serpente não tem nenhum valor, veja bem. Mais na frente a gente encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 18, vou ler versículo 1 e 4, quando o rei Ezequias, veja o que é que ele fez. E sucedeu, versículo 1, eu vou ler versículo 4 agora, tá? Também, mas vou ler primeiro 1. E sucedeu que, estou lendo o capítulo 18 do segundo livro dos reis de Israel. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques. E fez em pedaços, fez o que ele fez, em pedaços, repito, a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então veja bem, aquela serpente de metal serviu por muito tempo como se fosse um ídolo para o povo, né? O povo idolatrou aquela serpente, queimavam ali incenso, né? Adoravam aquela serpente. Então, quando eu dei aqui o tema no pescoço, repito, não estou criticando quem usa um crucifixo, uma serpente, uma cruz, qualquer tipo de pingente no pescoço, né? Pode usar, tá? Mas não tem valor nenhum. Então, Ezequias viu que não tinha valor nenhum no que diz respeito à comunhão do povo com Deus e destruiu aquela serpente. Eu queria ter mais tempo, mas a gente vê uma relação aqui, ó, dessa serpente, né, que representa o diabo, com Jesus esmagando a sua cabeça, né, deformando a sua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu não vou ler todo o texto, mas o versículo 15 diz, e porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando da inimizade que Deus ia colocar entre a serpente, que representa aqui, nesse contexto de Gênesis, o diabo, e a semente, né, a semente da serpente, que seria todo o povo que seria contra a Deus e contra o seu filho mais na frente. E diz, e contra a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus feriria a cabeça da serpente como feriu o diabo, né, que está com a cabeça achatada, esmagada, mas o diabo feriria ou ia ferir. Não sei se esse termo feriria existe, estou falando assim, me desculpe pessoal, mas o diabo iria ferir a cabeça, o diabo ia ferir o calcanhar do filho da mulher, que no caso aqui é Jesus, né? Nesse texto, nesse contexto aqui de Gênesis. Então Jesus foi realmente crucificado, enfim, o diabo achou que tinha vencido, mas Jesus esmagou a cabeça do diabo. Eu não tenho mais tempo, meu tempo manda parar, mas é muito interessante ler esses textos que eu não consegui ler todos, Gênesis capítulo 3, 14 e 15 versículos,
João 3, capítulo 14, 15 também os versículos. Depois, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 1 e 4, para você acompanhar, tá bom? A senhora e o senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.